Dr. Jeffrey Chiquini e Dr. Ricardo Schaefer Fernandes. Obrigado, Excelência. Felipe G. Martins. Há quanto tempo você aguarda por esse dia para exercer sua autodefesa e explicar ponto a ponto dessa farsa acusatória que chamam de trama golpista, Felipe? Quase 2 anos, doutor. Quase 2 anos, com diversos pedidos, diversos protestos nos autos, diversas solicitações, não apenas feitas pela minha defesa, como feitas também por diversos veículos de imprensa que entendem ser, sim, interessante e do interesse à sociedade brasileira, ao público, inclusive ao exercício da liberdade de imprensa, a oportunidade que eu fosse ouvido, que eu pudesse dar a minha versão, que eu pudesse explicar os fatos que me eram imputados de modo tão frágil. Você foi interrogado, Felipe, pela PF? Não, na verdade, o que aconteceu quando eu fui comparecer à Polícia Federal? Compareci à Polícia Federal no dia 22 de fevereiro de 2024. A gente não havia conseguido até aquele momento acesso aos autos, então eu informei ao delegado que presidia a oitiva, dizendo que, em decorrência de não ter tido acesso aos autos, eu me reservava o direito de ficar em silêncio, mas que, apesar disso, eu gostaria de consignar uma série de informações. Então, nessa ocasião, eu consignei de modo claro que eu não havia saído do Brasil em dezembro de 2022. Eu consignei que a minha última saída do Brasil tinha se dado em setembro de 2022, justamente por ocasião da viagem que fiz a Londres e depois a Nova York. Eu consignei que eu havia viajado junto à minha esposa por linha comercial, por voo comercial, da Latam para Curitiba e posteriormente usando o Uber, vinha a Ponta Grossa. Eu, enfim, informei todas as informações que me pareciam relevantes para sanar a dúvida que eu acreditava existir naquele momento, que era a dúvida sobre se eu havia viajado ou não, que naquele momento ainda reputava como Isso que eu ia, talvez um engano de má fé, de isso boa que eu ia te fé. perguntar. Isso que eu ia te perguntar. A primeira vez que você está sendo ouvido, de fato, exercendo um contraditório, conhecendo o que se imputa a você, é hoje? Sim, sem dúvida. Inclusive, é importante que se diga que quando eu expressei o meu desejo de ter o meu direito de silêncio parcial preservado, ou seja, eu analisarei cada uma das perguntas e decidirei se eu irei responder ou não. Evidentemente, se houvesse alguma pergunta que eu me considerasse prejudicial, não responderia. O delegado de Brasília solicitou ao delegado de Curitiba que não mais fizesse as perguntas, o que é, inclusive, uma violação de um entendimento do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, né? Então, naquele momento, eu só tive a palavra de consignar algumas poucas palavras, e enquanto eu consignava essas palavras, deixando claro, inclusive, que nunca tive contato com nenhuma minuta, que nunca participei de nenhuma reunião com comandantes generais, me foi cassada a palavra e falou: não, chega, já é o suficiente, a gente não vai deixar você consignar outras palavras além dessas. Perfeito. Naquele primeiro momento que você é ouvido pela Polícia Federal, você é ouvido na condição de preso preventivo. Preso preventivo, A sua cautelarmente. preocupação naquele momento era esvaziar os motivos da prisão preventiva. Certamente, Tá. certamente. Foi naquela data, foi lhe colocada a oportunidade de explicar algo referente a reuniões com comandantes, com o presidente, sobre minuta de golpe? Não, como eu disse, logo no início, os meus advogados que estavam presentes, como o senhor sabe, o senhor ingressou na minha defesa há 2 semanas. À época do depoimento, havia um outro advogado me acompanhando, o doutor Ricardo estava presente também. Foi informado aos delegados que a gente não tinha tido acesso aos autos, foi juntado, inclusive, uma petição nesse sentido que tinha sido protocolada no STF, e, em razão disso, eu manifestei o meu interesse de silêncio parcial, gostaria de ouvir as perguntas para respondê-las. Ficou bem claro. Eles optaram por não fazer nenhuma das perguntas. Eu pedi para que ficasse consignado algumas informações. Essas informações foram consignadas de modo parcial, porque, evidentemente, eu não pude concluir. Esse período que você fica preso de 6 meses, tá? O principal objetivo seu, digo, autodefesa e defesa técnica nesses 6 meses, tudo ficou em torno da suposta viagem ao estrangeiro? Sim, sim, certamente.
certamente. Inclusive porque ao longo dos 6 meses, mais de 6 meses, em que eu estive sob custódia, não havia indiciamento, não havia relatório final, não havia denúncia, ou seja, não havia o que se falar naquele momento sobre questões de mérito. A gente falava quase que exclusivamente sobre a viagem. As primeiras providências, as primeiras diligências adotadas foram justamente para demonstrar que essa viagem não tinha ocorrido, e não só por parte da nossa defesa era esse o interesse, era esse o objetivo, como por parte, por exemplo, da PGR, que em várias manifestações dizia, olha, nós precisamos esclarecer se houve ou não essa viagem. Inclusive, o ministro relator, em um determinado ponto, assim, uma coisa que me pareceu um pouco estranha, né? Ele se manifesta dizendo que, como permanecia uma situação de dúvida, se eu havia viajado ou não, eu deveria continuar preso. Eu não sou formado em direito, não tenho condições sequer de integrar um núcleo jurídico, né, como tentam me imputar, mas me parece que o princípio do indúbio pro réu, naquele momento, deveria ter acarretado na minha soltura, como entendeu, inclusive, a Procuradoria-Geral da República naquele momento. Perfeito. Agora sigamos, ficou bem claro. Isso é assunto superado até para a PGR, não consta da denúncia, agora nós vamos entrar especificamente aos termos da imputação, não consta da denúncia qualquer menção a essa viagem, isso é assunto realmente superado. Fato é que você está sendo acusado, esse é o ponto central da tua acusação, de que teria participado de reuniões golpistas, certo? Uhum. De forma bem objetiva, você participou de alguma reunião golpista? Não, em nenhum momento, nem durante o período do governo, nem em nenhum momento da minha vida. Tá. Em que momento você toma conhecimento de que estavam lhe atribuindo a reuniões golpistas? Em que momento você estava desse caso? Eu tomo conhecimento efetivamente com a minha prisão. Pouco tempo antes disso, surgiram notícias, especulações, etc., mas que eu não sabia se poderiam ser dignas de credibilidade ou não, inclusive de fontes ali que eu considero bastante questionáveis. Então, de fato, foi só na ocasião da minha prisão, no dia 8 de fevereiro de 2024. Perfeito. Quero ir para o dia 7 com você, mas antes disso, qual era o local que você mais trabalhava comumente? Tá, agora seguindo na imputação. Porque tinham dois Perfeito, locais. Nós perfeito. temos a Alvorada e o Planalto, isso? Exatamente. Eu tinha a minha sala ficava no Palácio do Planalto. Eu tinha um gabinete no Palácio do Planalto, inicialmente na sala 315 do terceiro andar do Palácio do Planalto, posteriormente uma sala, se eu não me engano, 490, até tenho mais dificuldade de lembrar devido aos diferentes períodos, né? Mas uma sala do quarto andar, que eu passo a ocupar a partir de 2020, final de 2020. E eu não tinha sala, não tinha um local de trabalho corriqueiro no Palácio da Alvorada, mas era comum que, como assessor presidencial, eu estivesse à disposição do presidente em locais em que ele estivesse, sobretudo quando havia a possibilidade de alguma demanda internacional, quando havia a possibilidade de algum Posso fazer compromisso um parênteses internacional. aqui? Claro. Um parênteses. Então, você deixa claro que o teu local de trabalho é Planalto. Você, Uhum. os autos que você tinha um crachá, foi apreendido junto com a tua agenda. Sim. Com esse crachá, você ingressava no Planalto mediante identificação ou era ingresso livre? Dependia. Eu tinha direito ao ingresso livre, sobretudo quando eu estivesse usando o carro oficial, né? Que aí ia pela garagem de autoridades. Mas quando eu entrava pela portaria normal, eu conseguia entrar ali com crachá, mas eu não tinha qualquer obrigação, como alguém que tinha o cargo da natureza que eu tinha, de prestar, de bater ponto ou qualquer coisa E de que desse tipo. forma era a sua apresentação no Planalto? Vamos separar as coisas. Eu estou no Planalto ainda. Como se Sim. dava a sua identificação no Planalto para ingresso? A identificação no Planalto era com crachá funcional, esse crachá funcional que foi apreendido. Ingressava ou quando estava de Uber pela portaria normal, passava o crachá, isso era registrado na catraca Ah, e catraca, registro sim, digital. sim, sim. Perfeito. Daí você tinha a tua sala, perfeito. Agora vamos Uhum. lá. Alvorada, tá? O que significava alvorada para o teu exercício profissional? Perfeito. Palácio da Alvorada, como alguns talvez não saibam, né, é a residência oficial do presidente da República. Então há uma distinção.
Palácio do Planalto é o local oficial, onde ele despacha, digamos assim, um local de trabalho. O Palácio da Alvorada é a residência do presidente, mas evidentemente, como ele é presidente 24 horas por dia, ele também despacha, também tem um local de despacho no Palácio da Alvorada. Então, quando eu era chamado ao Palácio da Alvorada, ou quando eu ia ao Palácio da Alvorada, era sempre para dar apoio ao presidente em algum tipo de demanda. Muitas vezes ficava à disposição dele, aguardando ser chamado, caso houvesse alguma demanda da área internacional ou em algum outro assunto que eu pudesse ser útil ao presidente. E em muitas dessas ocasiões, inclusive, eu não era chamado por ele. Aguardava na antessala, esperava para que tivesse alguma convocação, alguma coisa. Quando não era convocado, voltava para minha casa normalmente. Mas me sentia sempre na obrigação de estar à disposição ao presidente para assessorá-lo quando fosse necessário. Tá. Agora, Alvorada. Como era o controle de entrada na Alvorada? Você também tinha um controle de crachá, catraca, registro eletrônico? Como que era o Não. controle na Alvorada? O controle no Palácio da Alvorada, na verdade, era um tanto bagunçado, né? Assim, não tinha nenhum critério, não tinha nenhum controle rígido, não era solicitado crachá, não era solicitado documento de identificação. Muitas vezes, quando se ligava de antemão para o ajudante de ordens e se informava que estava indo encontrar com o presidente, passava a placa do carro, eles liberavam o carro para entrar no Palácio da Alvorada. Então, assim, era de fato uma coisa sem critério, sem critério. E muitas vezes, por exemplo, era comum entrar pessoas em um carro com 5, registrava um, ou então uma pessoa com um, mas que ia frequentemente com outras pessoas, e aquelas pessoas ficavam registradas ali. Vamos lá. Havia um controle, não deixa de ser a residência de Sim, um presidente da República, não é a casa da mãe Joana, sim. Mas né? é importante frisar, doutor Chiquini, que em alguns períodos, naquele período não havia, né? Mas em alguns períodos há inclusive visitas públicas dos cidadãos que podem fazer um tour guiado dentro do Palácio da Alvorada, sem que isso implique, evidentemente, que eles estejam ali para participar de reunião com o presidente da República ou participar de qualquer outro tipo de tratativa oficial, né? Tá. Só quero deixar consignado aqui, rapidinho. Nós temos a resposta de um ofício, só para deixar consignado, do GSI, folha 160, PET 11767, só para deixar registrado, não precisa colocar na tela. Esse registro do GSI, ele dá conta a uma resposta de solicitação feita pela Procuradoria-Geral da República de como se daria os registros de entrada na Alvorada. Essa resposta oficial do GSI é que o controle era por escrito, era manuscrito, manual. O senhor confirma essa informação oficial do GSI? Olha, como eu disse, em muitos momentos esse controle era bastante frágil, mas quando havia um controle, efetivamente era o soldado, a pessoa que estava ali na portaria, quem é que está no carro? Fulano. Ia lá e fazia um registro de forma ali superficial, só para constar realmente para fins de segurança, né? O senhor já foi submetido a controle de entrada na Alvorada que precisaram pegar o seu registro, que você tenha presenciado? Não. O seu crachá e a sua convivência diária com o presidente já era pública e notória, você tinha acesso amplo. Não, não. Assim, toda vez que eu chegava no portão do Palácio da Alvorada, era solicitado. Quem é o senhor? Vai ter agenda. Aí, normalmente, como se dava o procedimento? A pessoa que estava na portaria, evidentemente, como era um cargo rotatório, ela não conhecia todas as pessoas que trabalhavam com o presidente. Mesmo porque o presidente tinha muitos assessores, né? Então, normalmente, como era o procedimento? Ele identificava a pessoa, ligava para o ajudante de ordens, que aí sim dizia, não, sim, o presidente está esperando o fulano, pode autorizar. Era liberado o portão, o carro entrava até a garagem, a pessoa descia e aguardava numa sala de espera. Mas sempre havia uma identificação mínima no sentido de, pelo menos, perguntar quem estava naquele carro, perguntar pelo menos um dos responsáveis pelo veículo. Felipe, dia 7 de dezembro é o ponto alto da acusação. Você teria apresentado no dia 7 de dezembro, às 8h30 da manhã, você teria apresentado uma minuta golpista a comandantes das forças. Tá? Eu pergunto para o senhor, isso aconteceu? Nunca, Perfeito. nunca.
Ricardo, coloca na tela para mim, por gentileza, com licença, o juízo, o documento já constante dos autos. Quero mostrar Excelência, um eu estou documento. sem autorização. Não sei se Vossa Excelência pode pedir para a secretaria para me liberar. Cristiano. Aqui para mim já liberou. Obrigado, Apareceu. Cristiano. doutor Rafael. Felipe, eu quero que você explique ao juízo, por gentileza, do que se trata esse documento que nós da defesa juntamos ao processo ontem, tá? Quero que você explique, por gentileza, o que é esse documento que nós estamos vendo à tela, que a sua defesa teve que fazer a busca. Por favor. Perfeito. Então, como consta dos autos, daquilo que foi juntado, né, e como se ver na tela também, houve um pedido por meio de lei de acesso de informação, respondido pela CGU, pela Controladoria Geral da União, com auxílio do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, com resposta de quem foram as autoridades, as pessoas, os visitantes que estiveram no Palácio da Alvorada no período posterior a outubro de 2022. E aí, então, esse documento traz uma relação, acredito que completa, das pessoas que... Só para a gente melhor compreender, esse documento, uma ONG pode ter acesso mediante lei de acesso à informação. Exatamente. Nos termos da Lei de Acesso à Informação, inclusive, enquanto eu fui assessor presidencial, era frequente os pedidos para que a gente também respondesse. Por exemplo, se eu esquecesse de atualizar minha agenda no site do Planalto por 2 dias, havia um pedido de lei de acesso à informação para entender por que a agenda não tinha sido atualizada, quais foram os compromissos, se havia atas das reuniões que eu havia participado, e a gente sempre buscava responder ali de forma diligente, porque são as previsões legais, tanto na Lei de Acesso à Informação, quanto nas normas da Controladoria Geral da União, que é quem trata disso. Então, a sociedade civil pode solicitar isso, a imprensa pode solicitar, um cidadão comum, um indivíduo pode solicitar, qualquer pessoa. Tá, pergunto. Você tem qualquer controle dessa planilha que está sobre a tela? Nenhum, jamais tive. Foi Nem você sobre que forneceu esse documento? Não, Esse documento, Departamento de Segurança Presidencial, Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial. Você já teve alguma participação, algum cargo nesse departamento? não, jamais. Tá. Quando esse documento foi obtido? Esse documento foi obtido se eu não me engano, em janeiro de 2023, por uma ONG que solicita isso à CGU. Havia ali, inclusive, aquela discussão em torno dos sigilos, né, que foi tema, inclusive, do debate presidencial, foi tema dos debates durante o período eleitoral, com a promessa do atual presidente de que retiraria sigilos impostos pelo presidente da República, tanto em viagens quanto em registro de entrada. No início do governo Lula, se eu não me engano, já nos primeiros Ricardo, dias... coloca para mim o documento que vai provar a data que nós obtivemos esse documento, por gentileza. Já nos primeiros dias há um revogaço, né, há um revogaço de todo o sigilo do presidente. Juntam com isso, inclusive, os registros da viagem aos Estados Unidos, já no dia 3 de janeiro de 2023, um ano e um mês antes da minha prisão, e que já constava ali de forma clara que aquela viagem não havia ocorrido no meu caso. Né? Tá, vamos lá. Esse é o pedido. É assim que 12 de foi janeiro obtido de esse documento. 2023. 12 de janeiro de 2023, Uhum. essa é a solicitação desse documento. Quem fez essa solicitação oficial que nós estamos vendo na tela? Então vamos ver aqui se tem... 12 de 1 de 2023. Aqui não consta quem solicitou, mas consta a resposta da CGU disponível, inclusive acesso. GSI, perfeito. Uhum. Você não tinha sido preso ainda? Não, um ano e um mês antes da minha prisão. Coloca no documento de resposta oficial em diário oficial do GSI, por gentileza, Ricardo. O qual, Chiquini, perdão? É o documento que estava anteriormente, com as datas. Anteriormente. Só um pouquinho. Esse, né? Isso. Eu quero ir para o dia 7 de dezembro, por Vamos lá. gentileza. A data da reunião da trama golpista. Perfeito. Dia 7 de dezembro não existe
nessa planilha fornecida oficialmente pelo GSI já no governo Lula, tá? Dia 12 de janeiro de 2023. Eu pergunto a Vossa Excelência, esse documento fornecido pelo GSI tem credibilidade? Credibilidade atestada não apenas pelas autoridades do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, como atestada também pela Corregedoria Geral da União, pela CGU, né? Uhum. Agora, a acusação, coloca por gentileza, Ricardo, a planilha do dia 7, que a Polícia Federal junta posteriormente a isso. Felipe, quando que aparece o primeiro registro do dia 7 numa planilha apócrifa encartados no inquérito policial? Esse registro aparece pela primeira vez, pelo menos que eu tenho ciência pelos autos do processo, na representação da Polícia Federal pela minha prisão. Isso ocorre, portanto, em dezembro de 2023, quase um ano após esses registros que constam. Um ano após essa informação do GOV, de Diário Oficial, surge essa planilha também do GSI. E o teu nome está escrito Felipe. Essa aqui é do dia 19. Sim. A do dia, eu a mesma planilha, só que ela tem o dia 7. Acha do 7, Ricardo, só para não ficar... Eu notaria, inclusive, doutor, fora de que contexto. além do Felipe em Martins, não consta horário de saída e consta como visita. Consta como visita, o que não seria comum no caso de um assessor, né? Essa é do dia 7, essa é do dia 19, coloca o dia 7, já chega lá. Perdão, já coloca lá. Tem outra coisa que eu quero mostrar ali, importante. Se o registro de entrada, Felipe, era manuscrito, como disse o GSI, você tem ideia como surge essa planilha? Olha, esse tem sido um dos pontos centrais de dúvida para mim em relação a esse processo, pelo seguinte, como eu disse, ele aparece na representação da Polícia Federal pela primeira vez. Foi o primeiro momento que eu tive contato com ele, depois, tendo acesso aos autos da PET 11767, eu recebo a informação de que a primeira vez que esse elemento aparece foi em setembro de 2024, né? Não, 23, setembro de 2023, mesmo mês que o coronel Mauro Cid fecha o acordo de delação premiada, e aí a informação que consta dos autos da PET 11767 é basicamente a informação de que havia surgido durante as investigações esses registros de entrada. Posteriormente, há um ofício, o único ofício que nós podemos localizar até o momento, ao GSI. Ou seja... É o que eu deixei consignado ali, folha 160, 11767, isso? Exatamente, exatamente. Ou seja, há um ofício ao GSI que é posterior ao primeiro uso pela Polícia Federal desse registro de entrada. Essa tela que você quer é chiquininha. Essa que eu quero. Vou dar uma aproximada, por gentileza. Essa planilha ela só vai surgir depois da delação do Mauro Cid, lá em 2024 só. Um ano depois daquela resposta que nós encontramos em Diário Oficial. E o teu nome está Felipe, tá? Ali, ó, dia 7/12, 8h34, que você teria ido conversar com o presidente. Pergunto a Vossa Excelência, tá? Que provas você tem, além do Diário Oficial do governo, né? Que provas você tem que nesse horário você não estava nesse local? Digo, provas técnicas que você, de forma diabólica, teve que conseguir. Perfeito, doutor. Então, basicamente, como disse o delegado Fábio Shaw, né, a gente tem que trabalhar sempre com contexto probatório. Pode tirar, Ricardo, por gentileza. Foi isso que a nossa defesa tentou construir ao longo desse processo. A gente tentou, desde quando eu estava preso, ter acesso às minhas geolocalizações. Num primeiro momento, ela foi negada. Existem, inclusive, notícias da TIM confirmando para a Folha de São Paulo, para outros veículos, que essas geolocalizações tinham sido enviadas em 3 ocasiões para o ministro, para a PGR, para a Polícia Federal, quando foram solicitadas. A gente passou, enfim, ao longo de boa parte do processo tentando ter acesso a essa geolocalização, que estava disponível, mais uma vez, desde outubro de 2023, 4 meses antes da minha prisão,
para todas as partes do processo, menos para a defesa, né? Inclusive naquele momento eu sequer tinha ideia de que estava sendo investigado, mas depois, posteriormente, quando tomo conhecimento, nós solicitamos esse dado e ele não é compartilhado, nós iniciamos uma busca inglória. Então eu, recorrendo ali à LGPD, à Lei Geral de Proteção de Dados, ao direito do consumidor, tento ir à TIM para obter os dados, Felipe, só um adendo aqui. Você consegue uma liminar na Justiça Civil em Ponta Grossa, a pedido seu, a custo seu, para que a Justiça Estadual concedesse uma liminar para que você obtivesse acesso à sua herb da TIM e à sua geolocalização da Uber? Sim, isso depois de ter 2 pedidos negados pela Justiça, pelas varas penais, né? Tanto aqui de Ponta Grossa quanto de Brasília, que remetiam seguidamente esses pedidos ao STF, e o ministro relator sempre dizia que não era necessário nos conceder acesso desses elementos, porque esses elementos não haviam sido utilizados nem no relatório da Polícia Federal e muito menos pela denúncia, que, portanto, eu não teria que me defender sobre nenhum elemento relacionado a herbes e geolocalização. Ricardo, eu quero confirmar o celular que o Felipe usava. Você tem o documento da TIM aí, só para a gente fazer a conferência do número? Sim, eu já te mando aqui, Chiquinho, só um pouquinho. Ah, não Mas, tá na agulha ainda. Tá. Enquanto o Ricardo prepara o documento, só para completar a resposta à pergunta anterior, eu estava contando, né, essa epopeia que eu tive que vivenciar, que realizar para conseguir obter um dado que, pela Lei Geral de Proteção de Dados, é um dado que me pertence. Eu sou o titular da linha, esse dado me pertence, mas ele foi negado a mim ao longo de quase 2 anos. Agora, há poucos dias, a gente obteve acesso a um drive fornecido pela Polícia Federal que nos deu acesso parcial a esses elementos. Nós tivemos acesso agora, finalmente, a outros elementos, talvez mais completos. E todos esses elementos de herbes, como eu falei, tanto a extração dos dados telefônicos, de ligações, do uso convencional do telefone, quanto a extração de conexões, mostram que eu estava em outro local no horário dessa reunião e ao longo da maior parte do dia 7 de dezembro. A tua herb do teu telefone que você usava, ela apontava nesse horário desse documento apócrifo do GSI que surgiu 1 ano depois do documento do Diário Oficial, tá? A sua herb que você conseguiu apontava que você estava onde? Nesse dia 7 de dezembro, às 8 Estava no setor hoteleiro sul, onde eu estava morando num flat com a minha esposa. Inclusive, como eu relatei até a representante do Ministério Público, no início de dezembro, os dias 5, 6 e 7, eu estava realizando minha mudança, em decorrência de um despejo, acarretado não porque eu tenha cometido calote contra ninguém, mas porque a proprietária do meu apartamento perde o imóvel, eu não poderia continuar lá, eu peço um prazo para me organizar. Como eu já sabia que eu ia sair de Brasília, porque o governo estava se encerrando, eu fico num flat temporário e me organizo já para fazer a viagem. No primeiro momento, inclusive, nós tínhamos planos, eu e minha esposa, de irmos para outro lugar. Num segundo momento, nós viemos para Ponta Grossa para poder dar um auxílio para a mãe dela, que tinha passado por uma cirurgia de olho, para o pai dela, que tinha outros problemas de saúde, e aqui estamos desde então. O delegado Shor dá a entender que a sua herb... Eu já coloquei aqui... Tá na boa. O delegado Shor dá a entender que a sua herb não foi utilizada na investigação por ele porque era irrelevante, porque ela passava muito tempo em casa. Eu pergunto, a sua pasta, ela estava esvaziada já na época de novembro e dezembro? A pasta que você atuava? Você já estava em trabalhos mais home office? Não só estava esvaziada, Chiquinho, como você lembra que eu fiz a distinção entre a sala 315, que eu me lembro até hoje, apesar de ser uma memória mais distante, de 2019, e a sala que eu ocupava no 4º andar do Palácio do Planalto. Por quê? A partir da pandemia, começou a ser muito comum que se realizasse trabalho home office. Evidentemente, em muitos momentos, em muitas ocasiões, eu estava, inclusive, conectado a um outro fuso horário. Tinha que monitorar uma situação para o presidente nos Estados Unidos, na Rússia, no Japão, e eu me adequava àquele horário, sempre em home office, quando eram essas ocasiões. Então, se você pegar, inclusive, o meu registro de entrada ao Palácio do Planalto, ele passa a rarear em momentos, embora haja ali o cumprimento
de agendas oficiais, outros compromissos, ou em home office, ou então em visitas a embaixadas, né? Então não é problema não é problema teu celular estar em casa. Não Não, é de modo problema algum. estar em casa. De modo algum. A minha agenda estava esvaziada, o governo estava no final, ou seja, a gente só tinha que arrumar a caixa para ir embora. Coloca lá, Ah, Ricardo, para mim, por favor. além disso, como eu disse, eu estava de mudança, estava organizando as coisas para vir, para me mudar para cá, né, para Ponta Grossa. Então, é evidente que aquele período eu passei um período muito maior em casa, inclusive porque o presidente estava num período de enorme reclusão, né, pela questão da saúde, pela questão que ele Claro. estava vivendo naquele momento. Só quero primeiro confirmar o teu telefone. Nós estamos aqui no dia 6 e no dia 7. Por favor, confirma. 61 DDD Brasília, né? Isso, 98197 9020. Tem um número? meu número. Tá. Existe um documento nos autos, inclusive, que o ministro relator, Alexandre de Moraes, ele provoca a Polícia Federal para que informe se esse de fato era o seu telefone que era utilizado. E a polícia responde que de fato era o teu número usual. Procede? Sim, procede. O meu número, como eu disse, há anos, desde a época que eu estava na faculdade. Tá, perfeito. Aqui nós estamos no dia 7. Volta um pouquinho, Ricardo, porque nós temos duas diferenças. Nós temos a conexão e temos a ligação, para que fique bem claro aqui, ó. Esse aqui é o dia de ligação, se eu não estou enganado. Tá? Agora nós temos um que vai mostrar o horário que você de fato aparece em casa no dia 7. Coloca lá, por gentileza. Tenho. Eu tenho que interromper aqui primeiro para ele colocar no outro. Naquele outro de voz. Isso. Isso. Aquele ali é o de chamada e tem o outro. Isso. São duas herbes distintas. Isso. Só deixa eu trocar aqui, Chine, porque ele vai pro dia 7, por favor. ele muda das janelas aqui. Aí dia 19, pode descer. Aí, ó, dia 7. Ó. Felipe, olha só, dia 7, nós temos ali, ó, conexões, tá? Conexões às 9h14, só confirma para mim, tá? Uhum. Procede essa informação, Sim. procede ao teu telefone, essas conexões, o local onde está, ele dá ali na asa que você falou no setor hoteleiro. Na Asa Sul, setor hoteleiro sul. Procede, tá? Ficou bem claro. Você fez a conferência depois do que mencionado pelo delegado Shore nessa semana, que a tua herb ficava parado, se de fato teu celular ficou tanto tempo assim parado, ou se essa informação não procede? Olha, não procede, inclusive, como eu disse, ela tem um rastro de uso normal. Evidentemente, nenhuma pessoa saudável fica 24 horas por dia no telefone. Então, a conferência do extrato das herbes mostra conexões, mostra algumas ligações, inclusive inconvenientes. Tive o trabalho de levantar alguns números ali de chamadas não atendidas, que eram de spam, que eram de telemarketing, coisas dessa natureza, outras ligações atendidas. Então, era um uso normal num período em que eu estava passando um período maior na minha casa. Só para a gente entender, esse é o seu celular, você usava esse celular, Uhum. tá? No dia 7 de dezembro, que a acusação fala que você estava na Alvorada, o teu celular do dia a dia diz que você estava em casa. É isso que esse documento fala. Esse documento que nós estamos mostrando é um documento oficial obtido de que forma? Este documento especificamente, eu acredito que foi obtido por meio de um processo civil aqui em Ponta Grossa. Existem duas versões, né? Uma que consta do drive da Polícia Federal e que a gente vinha tentando obter, e outra que a gente conseguiu por meio dessa liminar concedida pela Justiça aqui de Ponta Grossa. Perfeito. Só para melhor esclarecer, esse lugar que você morava, quanto tempo da Alvorada? Era mais ou menos uns 12 quilômetros, daria ali, dependendo do momento, do horário, 15, 20 minutos. Uhum. Talvez Perfeito. mais, né? Se fosse num período Ricardo, de coloca para rush, mim, por gentileza, o documento do Uber. se fosse no período de rush, como foi noticiado ontem, né? O presidente esteve preso no trânsito, poderia, evidentemente, ser um período maior. Tá. Eu quero só confirmar também isso aqui. O meio que você se deslocava quando você estava com a tua esposa ou quando estava sozinho, o teu meio de transporte em Brasília era carro particular? Como que era? Normalmente era por Uber.
porque eu não tinha um veículo próprio em Brasília. No início do governo havia à minha disposição um carro oficial, que depois eu abri mão desse carro oficial, do motorista oficial, e me locomovia, de modo geral, por meio de Uber. Tá. O delegado Shor foi ouvido na segunda-feira e ele falou que não utilizou os dados que a Uber enviou para a polícia porque a Uber enviou dados que não eram precisos. Tá? Eu pergunto, Uhum. esses dados da Uber que eu quero colocar aqui na tela agora para você confirmar se era teu número, você conseguiu obter de que forma para sua defesa? Esses dados da Uber a gente conseguiu diretamente com a empresa que nos forneceu o dado por meio do atendimento ao cliente, solicitação pelos canais Perfeito. oficiais. Tá. É um pouco pequeno isso daí. Esse documento você obteve por meio da LAI também. Não, esse documento eu obteve por meio do canal oficial da Uber de Tá. atendimento aos clientes com a correspondência. Inclusive, nós chegamos a solicitar ali, e essa diligência está em andamento, algumas imagens, né, desses deslocamentos, algumas imagens, porque existem alguns carros hoje que produzem imagens internas Aqui do está deslocamento do dizendo, Uber. aqui está dizendo longitude, latitude, tal. Vai para o lado ali, por favor. Esse é o Sim. local da tua residência? Não, SQM 302, bloco C, esse é o local de destino, né, que de destino. foi Perfeito. justamente o local que Para foi onde pelo... você foi no horário que falam que na reunião você estava na Alvorada. Exatamente, exatamente. Perfeito. Um- Esse aqui é o teu Uber no dia 7, tá? Só para a gente contextualizar. Obrigado, Ricardo. Esse dado da Uber do dia 7 do horário da reunião, você desloca da tua casa para essa localidade? Sim, sim, é uma localidade bastante próxima, né, no início da Asa Norte. Então, eu saio do início da Asa Sul, setor hoteleiro sul, e chego a uma das primeiras quadras ali da Asa Norte, né, como você leu, 302, né? Então, você tem a 301, 302 é logo a segunda quadra. Tá. Nesse dia, tem Uber indo para Alvorada? Não, Lembrando que nós estamos no dia 7, tudo está sendo falado aqui dia 7. Nesse sim, dia 7 não tem Uber para Alvorada, tem Uber da tua casa, da Asa Sul para Asa Norte. isso. Perfeito. Eu pergunto, nesse dia, dos dados que você conseguiu da TIM, tem Herb do teu celular em conexão na Alvorada? Não. Não. A TIM foi você que conseguiu. A Uber foi você que conseguiu. Não só, doutor, fui eu que consegui, como sucessivamente foi negada a defesa sob o argumento de que nós não precisávamos desse elemento, porque nós não teríamos que nos defender dele, já que a PGR não havia utilizado, né? E o meu interesse, desde de um primeiro momento, era, de novo, a questão da viagem, porque, como eu disse, consta dos autos da PET 11767 que desde 30 de outubro de 2023 essas herbes teriam sido fornecidas à PGR, à Polícia Federal. Não sei se enviaram ou não relatório para o ministro relator, mas era algo que estava disponível nos autos para as outras partes e que demonstrava, inclusive, que a viagem não havia ocorrido, viagem essa que foi utilizada como justificativa da minha prisão. Perfeito. Ricardo, para a gente só superar esse ponto, que eu quero deixar bem explicado, porque querem 50 anos de prisão para você, Felipe, pelo dia 7. Coloca de novo aquele documento, então, para a gente superar o dia 7 e avançar, porque já esgotamos aqui. Esse documento que a gente vai mostrar agora de novo da lei agora para ficar bem contextualizado, tá? Lei de acesso à informação. Qualquer pessoa, não está na tela, Ricardo. Qualquer pessoa do povo pode ter acesso a essa informação? Qualquer pessoa do povo pode ter acesso a essa informação. Pode, inclusive, requisitar essa resposta específica da CGU, solicitando, pedindo esclarecimentos, há inclusive esclarecimentos em desdobramento, inclusive, dessas respostas. Essa mesma ONG solicita para a CGU Vai lá no dia 7. explicações de como esses registros se davam, e a CGU, inclusive, oficia o GSI, dizendo que seria necessário um registro mais rígido, mais cuidadoso, que de fato trouxessem dados ali mais Eu confiáveis. pergunto para o senhor, veja ali, ó, que dia 7 não existe nessa planilha. Eu pergunto ao senhor, se houvesse a data do dia, se houvesse algum ingresso no dia 7, constaria dessa planilha?
se houvesse algum cadastro no Palácio da Alvorada, constaria dessa planilha? Constaria com certeza, a não ser em uma única circunstância específica, que foi inclusive esclarecida durante a fase de instrução pelo colaborador Mauro Cid. O Mauro Cid disse, em resposta a uma das perguntas da nossa defesa, que em muitas ocasiões ele consolidava a agenda do presidente e depois submetia isso ao gabinete pessoal, submetia isso ao GSI, ao Gabinete de Segurança Institucional, de modo que ele tinha um certo controle desses dados. Então, se a gente tem aqui um dado de 12 de janeiro de 2023, que não consta as entradas do dia 7, ou não houve entradas oficiais, entradas pessoais no dia 7, que é muito pouco provável, ou então esses dados ainda estavam de posse do coronel colaborador, que poderia ali fazer as alterações e as mudanças que ele desejasse, né? Isso explicaria, inclusive, a razão pela qual esse registro aparece nos autos antes mesmo do ofício do GSI, que é respondido dizendo apenas que esses registros eram feitos de forma manual, sem nenhum anexo, sem nenhuma informação conjunta que trouxesse ali o registro consolidado. Para superar esse ponto, isso daqui é um documento oficial do Diário Oficial do Governo Federal. Isso? Sim. Tá. Esse documento que a gente mostra, que não Inclusive existe inclusive solicitado por uma ONG, né, por uma organização não governamental de esquerda. Perfeito. Tá. Quando esse documento é obtido, era governo Bolsonaro ou já era governo Lula? Já era governo Lula. Já era governo Lula, 12 de janeiro de 2023. Ou seja, já tinha ocorrido a transição, o Lula tinha tomado posse no dia 1º, inclusive ali o 8 de janeiro já tinha ocorrido, eram 4 dias depois. Então, esses dados foram fornecidos pelo governo Lula e sob as obrigações da Lei de Acesso à Informação, que impõe o dever de fornecer documentos íntegros, autênticos, etc., de acordo com o próprio texto da lei ali, né? Esse documento que a gente mostrou aqui, quem conseguiu? Esse documento foi conseguido por uma organização não governamental. Perfeito. Não estava no processo até a nossa juntada ontem. Não estava no processo até a nossa juntada, como não consta do processo a íntegra dos registros de entrada que teriam sido enviados ou que teriam sido conseguidos de alguma maneira ali pela Polícia Federal. Perfeito. Por gentileza, Ricardo, pula para o dia 19 lá. Agora vamos avançar para outra data. Traz água para mim, né? Ah, não, aqui tem. Traz da jarra. Enquanto ele vai achando ali, Felipe, então, aí, ó, esse é o dia 7, né? Ainda que nós já superamos. Aí tem o dia 19, que também está bem próximo um do outro. O que sobra do dia 7, então, Felipe? Você fazendo uma autodefesa. O que sobra do dia 7 contra você? Não sobra absolutamente nada, porque o que sobra é a palavra do delator, que, como eu disse, parece uma pessoa fragmentada, dá diferentes versões, né, diferentes relatos, né? Inclusive, ele próprio disse que não teria como oferecer provas materiais ao delegado, à investigação, que corroborassem aquilo que ele dizia ao meu respeito. A gente tem o general Freire Gomes, testemunha arrolada pela acusação, dizendo de forma clara e direta que ele jamais afirmou que eu estava nessa reunião. Nós temos o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, dizendo de forma clara e direta que não só não teve contato comigo nessa, como em nenhuma outra reunião, porque, se não me falha a memória, inclusive o delator tinha dito que ele estava nessa reunião também, e depois se corrigiu. Ou seja, se ele esqueceu que o comandante da Aeronáutica não estava, e o comandante da Aeronáutica pôde demonstrar isso porque estava em outra cidade, é muito possível que ele tenha esquecido, né, entre aspas, de forma conveniente, 7, que eu também não estava. O dia 7 é o delator, o dia 7 é o delator que te coloca lá, e um documento que teu nome está escrito com FE. Com diferentes versões, né? O Felipe, enfim. Inclusive esse é o dia 19, Felipe. Esse é outro dia. Né? Uhum. Então a acusação coloca você no dia 7 apresentando a minuta golpista, e daí dia 19 eles vêm dizendo que estava tendo... na verdade, é o contrário, verdade, perdão.
Dia 19, a acusação diz que começa a tratativa da minuta golpista. Na verdade, doutor, é importante até Isso, contextualiza isso. remetendo aos autos, que textualmente o que a acusação diz é que o registro de entrada do dia 19 é prova de que eu teria participado de uma reunião no dia 18. É. Ou seja, quase uma coisa mágica, né? É. Não sei se isso, enfim, foi algum erro, alguma coisa, mas está dito lá de forma textual que houve uma reunião no dia 18 e que a prova de que eu teria participado dessa reunião seria um registro de entrada do dia 19 de novembro. Esse documento é mais uma planilha que falam que veio do GSI, embora o documento oficial do GSI nos autos diga que não existe planilha porque ela era manuscrita, mas isso é objeto para alegações finais. Fato é, teu nome é Felipe? Não, nem Felipe. Não é Felipe. E também não sou visita, né? Eu era assessor presidencial. Outra E coisa... evidentemente, até é importante apontar um fato que, se esse documento merece qualquer credibilidade, só existem duas possibilidades. Se esse documento merece qualquer credibilidade, eu estou até hoje no Palácio da Alvorada, residindo com o presidente Lula, com a primeira-dama Janja, e como eu não estou, evidentemente esse documento não serve como prova para demonstrar a entrada, saída ou o que quer que seja. Muitas pessoas não compreenderam por que a gente falou do Tarcísio, agora vem o motivo da explicação. Ali é o Tarcísio. Eu pergunto, em 19/11 de 2022, o Tarcísio era governador de São Paulo? Não. Era governador, talvez eleito, né? Mas não me recordo ali quando se deu o segundo turno exatamente, mas não era governador, não tinha tomado posse. Não era. E você não era visita. E eu não era visita. Obrigado, Ricardo. Vamos seguir para outros pontos agora. Eu quero, por gentileza, Felipe, superar dessa questão. Eles falam também do dia 6, antes lá do 12, mas também sem nenhuma relevância. É importante, doutor, só um ponto sobre o dia 6, que isso me chamou a atenção na denúncia. Eles juntam um registro de entrada referente à reunião do dia 18, que seria do dia 19. A reunião do dia 6 não se baseia em absolutamente nenhum elemento além da palavra do delator, porque não há, inclusive, nem o registro de entrada, pelo menos não é juntado na denúncia, nem no relatório final da Polícia Federal, e eles atribuem o dia 6 ao dia que essa minuta teria sido levada ao presidente da República após ajustes, e que uma vez feitos esses ajustes, que ele teria convocado os comandantes militares. Só que essa afirmação se dá com base apenas na palavra do delator. Não há nenhum elemento material, nenhum registro de entrada, nenhum dado que possa afirmar essa entrada. Tem uma informação que saiu, isso é muito importante agora. Tem uma informação que saiu, superada essas datas, está bem explicativo, né? Saiu no Estadão, exatamente dia 3/12 de 2024, saiu uma matéria no Estadão, tá? Eu perguntei para o Chora, ele não soube responder, que num HD apreendido com o ex-assessor Tércio Arnold Tomás, foi encontrado um discurso escrito ao presidente Bolsonaro, confirmando a derrota, e que havia metadados seus nesse discurso, que você teria escrito esse discurso de despedida da presidência do governo Bolsonaro. Eu pergunto, o senhor foi o responsável por escrever esse discurso de despedida da presidência? Sim, evidentemente, até peço aqui para fazer um reparo, né? Quando eu expliquei as minhas atribuições, as minhas funções, uma das atribuições normais, convencionais, do assessor internacional, do assessor diplomático, como é o caso agora do embaixador Celso Amorim, é justamente elaborar discursos, né? Normalmente na área internacional, mas eventualmente pode haver solicitações para discursos de outra natureza. Então, o presidente, em alguns momentos, me solicitava: olha, quero falar algo a esse respeito, você pode me ajudar com isso? E nessa época, na época dos fatos, né, houve algumas consultas feitas pelo presidente. Uma delas era a ocasião em que o presidente queria demover a população de paralisar as ruas, de parar caminhoneiros, de fazer um bloqueio. Ele faz uma comunicação nesse sentido. Eu dou um auxílio porque ele estava muito preocupado com o risco de ebulição no país, com o que estava ocorrendo, com riscos, evidentemente, para a economia, para a segurança do país. Em outro momento, ele me solicita justamente um discurso nesses termos,
que era: eu quero reconhecer a minha derrota, eu quero anunciar que eu estou saindo, mas quero anunciar de forma firme como nós faremos a oposição. E este discurso encontrado no HD externo do Técio é justamente um discurso que traz esses elementos, reclamando, evidentemente, daquilo que era percebido como desequilíbrios durante o processo eleitoral, mas dizendo, a partir do dia 1º, com uma bancada assim, assado, tal, agiremos assim em relação ao novo governo. Então, deixando claro que havia esse reconhecimento. O presidente ele não usa esse discurso na íntegra, mas ele chega a utilizar partes dele, se referindo, falando para as pessoas Como que que não... você escreveu esse texto, Felipe? Eu não me recordo da data exata, mas certamente foi entre novembro e dezembro. A gente, inclusive, tem solicitado, a gente, inclusive, no agravo regimental que vocês apresentaram hoje, a gente solicita esse documento, porque me parece estranho que, num processo em que eu esteja sendo acusado de produzir um documento, o único documento que tenha sido encontrado nas buscas, nas operações, que conste que tem alguma relação com o meu nome, inclusive com metadados, não tenha sido do interesse da Polícia Federal incluí-lo nos autos. Né? Isso que eu te perguntar. Esse documento que tem teus metadados, divulgado pela imprensa, não foi utilizado pela investigação e pela acusação contra você até agora? Não, como eu disse, para minha surpresa, para o meu espanto, numa investigação que se procurava um documento que me é atribuído e que nunca aparece nos autos, o único documento que tem os meus metadados, portanto está vinculado a mim, não é juntado pela Polícia Federal, talvez ali porque fosse inconveniente ou talvez conflitasse com a hipótese investigatória. Bem objetivamente, para a gente superar esse ponto, era um discurso que dizia o quê? Acho que travou. Bem objetivamente, para superar esse ponto, era um discurso escrito por você, que a perícia já disse que foi escrito por você, que dizia exatamente o quê? Um discurso escrito por mim a pedido do presidente Bolsonaro para reconhecer a derrota e anunciar como se daria a oposição. Ele, então, como alguém que havia perdido a eleição, se resignando, mas demonstrando, claro, uma insatisfação por ver um grupo político envolvido em escândalos de corrupção, envolvidos em inúmeros problemas que nós sempre fomos muito críticos, anunciando como se daria a oposição a essa pessoa. Uma oposição dura, mas ainda assim uma oposição democrática, enfim, reconhecendo que houve ali uma transição de poder, né? Que houve uma mudança por meio das eleições. Ficou bem claro, assunto superado. Ricardo, coloca para mim, por gentileza, PET 1200, tá? Volume 3, página 621. A página ou a folha, Chiquini, desculpa. Desculpa, folha 621. Volume 3, Volume né? 3, PET 1200. É a minuta do celular. Ah, tá. A acusação que pesa contra você, Felipe, então, é que no dia 7 você teria apresentado uma minuta, você acaba de provar que no dia 7 você sequer pisou no Planalto. Por TIM, por Uber e documento oficial do governo Lula. Que fique bem claro. Chiquini, Pelo GSI Lula. A folha é 600 e? 21. Uhum. Achou? Uhum. Tá aqui. Coloca na tela para mim, por gentileza. Segunda-feira, o delegado Schor foi ouvido aqui e apresentado esse documento para ele. Ele disse que esse era o documento da minuta golpista que iriam atribuir a você. É a minuta golpista do celular do Cid, Ricardo. Tá, eu acho que tá mais fácil em outro documento aqui. Espera só um pouquinho. Eu vou parar aqui e eu já acho. Você conhece esse documento que foi encontrado no celular do Mauro Cid? Não, tomei conhecimento nos autos do processo, inclusive acredito que ele só foi juntado posteriormente, né? Não constava, pelo que eu me recordo, da representação que solicitou a minha prisão. Tá. Enquanto o Ricardo encontra, a gente segue esse ponto. Por que eu pergunto sobre isso? Esse documento que foi encontrado no celular do Mauro Cid, que o delegado Schor falou que é a minuta golpista, certo, que se atribui a você, existe metadados seus nesse documento? Não, de modo algum. Na verdade, é um documento encontrado no celular
do coronel colaborador, delator Mauro Cid. Ele, supostamente, segundo quem diz isso é o laudo da Polícia Federal, ou teria tirado uma foto ou recebido uma fotografia e encaminhado de um número de WhatsApp dele para um outro número. Em juízo, inclusive, ele disse que teria recebido isso de um amigo, que não mandou isso para ninguém, que não é o que ele reputa como sendo a tal minuta, né? Então, assim, realmente é um documento que eu conheci ao longo do processo e que sequer bate, inclusive, com as características que o próprio delator tenta atribuir à suposta minuta que ele me atribui, né? Que ele, como eu já disse aqui, ele fala que eram 10 páginas apenas de considerandos Uhum. e mais não sei quantas ali providências, prender autoridades, Felipe, olha coisas desse só. tipo. Não. Olha só que coisa. A reunião da minuta golpista, você não estava presente, e a minuta golpista é encontrada no celular do Mauro Cid. Eu Sim. pergunto, por que o Mauro Cid atribui essa minuta a você e a reunião que você não estava a você? Por que o Mauro Cid selecionou você para ser acusado? Eu até faço uma analogia, doutor. Digamos, para fins didáticos, de clareza, imaginamos que a gente estivesse falando de um cadáver. Imaginemos que a gente estivesse falando de um defunto. Se há suspeitos, pode ter sido fulano, pode ter sido Beltrano, e o cadáver é encontrado no quintal de uma pessoa, evidentemente aquela pessoa passa a ser a principal suspeita, aquela pessoa passa a ser a principal hipótese da investigação. Inclusive, passa-se a duvidar que aquela pessoa possa ter interesse de atribuir esses elementos a outras pessoas. Então, veja que, ao longo da fase de instrução do núcleo 1, foi dito por testemunhas e corréus que na reunião do dia 7, o coronel Mauro Cid estaria presente. Inclusive, pelo menos 3 deles disseram que o Mauro Cid era a única pessoa presente naquele dia. E que ele era o responsável por fazer apresentações, que ele era o responsável por entrar e sair da sala e tudo mais, o que era até natural, de acordo com as atribuições dele ali como ajudante de ordens. E seria estranho para que qualquer assessor civil de qualquer natureza adentrasse numa reunião do comandante máximo das Forças Armadas com os comandantes militares. Felipe, seria esse o documento que o Shor falou segunda-feira, que é a minuta golpista, e que o Shor, o delegado que investigou esse caso, atribui a você. O delegado Shor falou segunda-feira aqui em juízo, inclusive para o doutor ministro Alexandre de Moraes, ou já era o doutor Rafael, agora já não estou lembrado, né? Mas ele disse em juízo que esse documento é a minuta do golpe do dia 7. Então provamos que dia 7 você não estava na Alvorada, e agora essa minuta no celular do Cid, tá? Pergunto a Vossa Excelência, o senhor é réu nesse processo exclusivamente pelas falas desse senhor Mauro Cid? Sim, sim. Inclusive com esclarecimento posterior de que a testemunha Freire Gomes, desde o primeiro momento, havia deixado claro que não poderia afirmar que eu estava na reunião do dia 7. Ou seja, exclusivamente com base na delação do coronel Mauro Cid, exclusivamente com base nas palavras dele, que inclusive informou ao delegado de polícia durante os seus depoimentos que não possuía nenhuma prova, não possuía nenhum elemento que pudesse corroborar o que ele estava afirmando, é apenas com base na palavra dele que eu fui preso preventivamente, e aí entra toda a polêmica da viagem, evidentemente, e depois, posteriormente, me tornei réu com base numa minuta fantasma e que não existe nos autos do processo. Perfeito. Para superar esse ponto... Desculpa, inclusive, doutor, só uma coisa assim que eu dizia isso a pessoas íntimas, né? Esse documento encontrado no celular do Cid, ele traz um texto tão grotesco, tão grosseiramente errôneo, por exemplo, dizendo que Santo Tomás de Aquino pertenceria ao iluminismo. Isso foi até matéria de imprensa, o Estadão, Folha de São Paulo, comentaram. Eu tenho formação em filosofia, jamais cometeria um erro desse, até brincando com amigos. Às vezes eu falo, olha, prefiro continuar sendo perseguido nesse processo do que me atribuírem essa minuta
que diz que São Tomás de Aquino era iluminista. Uma coisa ridícula dessas jamais seria escrito por mim. Eu tenho alguma vaidade intelectual, então quero deixar bem claro que eu sei que São Tomás de Aquino não é um dos grandes pensadores iluministas. Perfeito. Olha só, Felipe. A gente começa a chegar agora caminhando para o fim. Realmente muito importante todo esse seu esclarecimento. E a gente coloca aqui de novo a fala do Mauro Cid pelo seguinte. Primeiro depoimento do Mauro Cid, que ele dá o teu nome, ele fala que não tem documento nenhum contra você. Tá? Uhum. Logo na sequência, aparece aquela planilha apócrifa que se remete ao GSI, que teu nome no dia 7 está escrito Fê, e no dia 19 está escrito Felipen, tá? Aparece depois. O documento oficial, tá? Que a gente conseguiu por meio do LAI, Lei de Acesso à Informação, a gente mostrou dia 7, que nós já quebramos. Ricardo, coloca dia 19 também, agora, para daí a gente finalizar. Documentos omitidos da acusação, nas duas reuniões que o Short colocou, que o Mauro Cid te colocou, que a PGR te colocou, o documento fornecido pelo GSI do Lula não tem você no dia 7 e no dia 19 na Alvorada. Desce lá para o dia 19 para mostrar que não existe também. Olha lá. Não existe o dia 19 na Alvorada também. Esse é um documento oficial fornecido pelo G. Dias, que é o chefe do GSI do Lula. Eu pergunto, quando você surge na acusação? Quando é a primeira vez que você surge na boca do Mauro Cid? A partir da delação, do acordo de delação premiada que ele fecha, ele vai à Polícia Federal, inclusive, à época desse acordo, há um protesto do subprocurador-geral da República, Carlos Frederico, que nós não pudemos ouvir como testemunha, dizendo que o acordo de delação era vazio, não tinha nenhum elemento de prova, não foi negociado da forma correta. Nós gostaríamos de entender por que ele afirmou isso, já que ele era, à época dos fatos, o chefe da força-tarefa ligada ao combate aos crimes do 8 de janeiro, a crimes antidemocráticos, coisas dessa natureza. Infelizmente, não pudemos ouvi-lo. Mas é nesse acordo negociado com o Mauro Cid que o meu nome aparece pela primeira vez, no primeiro depoimento dele. Basicamente, o Cid pinta ali um cenário que ele diz, inclusive, não havia nenhuma organização, haviam diferentes pessoas, tudo mais, e diz que eu era uma das pessoas que integrava um suposto grupo radical. Após isso, ele é levado para um novo depoimento com o delegado Fábio Chor. Ele chega a dizer, inclusive, que não tinha como fornecer nenhum elemento que corroborasse o que ele estava dizendo, porque a suposta minuta jamais teria saído do meu computador. Em outro momento ele diz que ela foi impressa, em outro momento ele diz que ele sequer viu essa minuta, mas basicamente é só com base na palavra dele que se sustenta até hoje essa ideia de que eu teria escrito uma minuta que, de novo, para todos os efeitos, até onde eu sei, sequer existiu. Perfeito. Ricardo, coloca para mim o documento que leva Felipe Martins à prisão. E daí começa todo esse inferno que você está vivendo há 2 anos. Esse é o documento que te levou à prisão, Felipe G. Martins, onde você ficou 6 meses preso. Que documento é esse, Felipe? Esse documento é um documento DocX, ou seja, um documento editável, apócrifo, facilmente alterável, encontrado no notebook do coronel Mauro Cid. Por ocasião, se eu não me engano, da primeira operação em que ele foi preso, no caso das vacinas, né? Esse documento você falou que é um documento apócrifo. Eu pergunto, esse documento é um documento oficial, como aquele que nós mostramos do dia 7 e do dia 19? De modo algum. Na verdade, desde o dia 3 de janeiro de 2023, muito tempo antes, portanto, 9 meses antes do início da investigação, constava do Diário Oficial da União a versão oficial da delegação que, de fato, fez essa viagem. Perfeito. E meu Ricardo, nome, coloca para evidentemente, mim, não por constava lá. gentileza.
Ricardo, coloca para mim, por gentileza, folhas 3.190 da PET 12.100. Folha 3.190 da PET 12.100. Você quer qual? PET 12.100, folhas 3.190. É o documento definitivo de viagem que o delegado poderia ter consultado com muita facilidade e viria que você não estava na lista de viagem. Quero mostrar esse documento. Só deixa eu compartilhar aqui de novo. Apareceu para vocês? Apareceu. Felipe, você trabalhou no governo, 4 anos na presidência. Essas listas de viagem, elas eram publicadas em diário oficial, assim como aquelas entradas que nós mostramos eram publicadas em diário oficial? Sim, muitas vezes, muitas dessas informações elas poderiam não ser publicadas em diário oficial no momento em que elas eram produzidas, mas elas eram registradas oficialmente. Havia ali, evidentemente, todo um rastro documental que depois respaldaria uma resposta da Lei de Acesso à Informação, que foi o que ocorreu nesse caso. Inclusive, eu dei o contexto aqui já. O presidente Lula, quando se elege, fala ali que retiraria o sigilo, esperava encontrar, talvez, não sei o quê, mas ele retira, faz um revogaço do sigilo adotado durante o governo Bolsonaro e aparecem coisas dessa natureza. Viagem do dia 3, visitas que a dona Michele recebia do pastor, visitas que a dona Michele recebia da manicure. Deixa eu te perguntar uma coisa. Coloca lá, Ricardo. Põe lá na tela, para mim. Eu não perguntei do documento ainda. Deixa lá. Só para a gente finalizar esse ponto. Não está aparecendo para você? Não. Aqui para mim está aparecendo. Ah, então agora tá aparecendo. Agora tá aparecendo. Não, pode pôr. Eu apertei eu fiz uma caca aqui, desculpa. Aí. Eu fui ampliar a tela. Nessa listagem oficial dessa tão discutida viagem, a lista definitiva publicada em diário oficial, o teu nome constava da lista definitiva? Não. E essa resposta, inclusive, foi enviada por meio da Lei de Acesso à Informação inúmeras vezes. Essa talvez tenha sido a primeira, né? Eu me recordo, no dia 3 de janeiro de 2023, como todos sabem, o Diário Oficial da União está disponível, inclusive com fácil acesso via Google, pela internet. Bastaria ao delegado Fábio Chori, a equipe dele, né, a equipe da Coordenação de Contra-Inteligência da Polícia Federal, pesquisar o meu nome no Google, ou pesquisar os integrantes dessa delegação no Google, e ele veria que essa viagem jamais ocorreu. Que havia, sim, algumas pessoas que acompanharam o presidente, mas que o meu nome não constou dessa lista, que eu não fiz essa viagem. Felipe, é muito importante deixar consignado isso, porque você não vai tomar mais 50 anos como a PGR queria que você tomasse. Os 3 únicos documentos oficiais de diário oficial, foi você que trouxe o processo? Que você não viajou? Que dia 7 você não esteve na Alvorada? E que dia 19 você não esteve na Alvorada? Todos trazidos pela minha defesa técnica. Os documentos que a PGR, que quer te colocar na mesma masmorra que te colocaram por 6 meses, são documentos oficiais publicados em diário oficial? Não. Não são, não estão disponíveis no Diário Oficial, não estão disponíveis ao público e não foram confrontados com nenhuma versão oficial até este momento em que nós juntamos esses documentos que estão disponíveis, inclusive em fontes públicas, em fontes abertas, para qualquer pessoa que queira fazer essa consulta. Felipe G. Martins, considerado hoje um dos homens mais resilientes do país, tem meu respeito, o respeito dos brasileiros. Para a gente finalizar, você se sentiu pressionado naqueles 6 meses injustamente preso a ser um colaborador, a ser um delator como Mauro Cid delatou falsamente inocentes? Sem dúvida, doutor. Assim, eu nunca cogitei essa possibilidade, inclusive deixei claro em correspondências, em comunicados que acabaram chegando à imprensa que essa possibilidade não existia. Eu jamais cometeria uma injustiça contra inocentes para me livrar da injustiça que eu estava sofrendo. Essa é uma lição, inclusive, que alguém que soubesse que Santo Tomás de Aquino
é da Idade Média e não do Iluminismo, saberia que foi uma lição que a gente recebeu do grande Sócrates. Eu faço menção a isso de forma explícita, mas sim, havia. Por exemplo, tão logo fui preso, sai uma reportagem na revista Veja dizendo que eu era o próximo alvo, a próxima pessoa na lista de delações esperadas. Pouco tempo depois, de forma totalmente antiética, antiprofissional, é vazado com uma tentativa de ameaçar a minha esposa de prisão, um documento para Veja, tentando atribuir a ela uma carta escrita por militares, supostamente escrita por militares, porque eu não tenho como confirmar se foi escrita ou não por eles. Ou seja, começa a haver todo tipo de pressão dessa natureza, por meio de advogados, inclusive com pessoas convidando os advogados para jantares, que eles não aceitaram, evidentemente, com todo tipo de pressão, além dos fatos que nós já relatamos ali. Foram quase 90 dias sem visita da minha esposa, sem qualquer visita de natureza, de qualquer outra natureza, enquanto eu estava preso, períodos de isolamento, períodos, inclusive, de pressão para que eu concedesse o consentimento para... E por que você não delatou? Porque não havia o que delatar. Não havia o que delatar. Primeiro, não havia o que delatar porque eu não tomei contato com esses fatos. Eu não conhecia, para mim, são totalmente estranhos ao meu conhecimento, reuniões, discussões. E segundo, porque tudo que eu testemunhei naquele período, tudo que eu testemunhei, por exemplo, nas conversas que eu tive com o presidente Jair Bolsonaro, foi um homem preocupado com o país, um homem que estava preocupado com o que podia acontecer diante daquela situação, preocupado, inclusive, com a ebulição social que poderia vir da forma como as coisas estavam ocorrendo naquele momento. Eu me recordo, inclusive, que o presidente, expressando preocupação, ele se lembrou do seguinte fato: em 2014, a presidente Dilma Rousseff é reeleita e uma semana depois tem início as manifestações que acabam no impeachment dela. Uma semana depois, o sul, o sudeste do país, depois o nordeste, todo o país, começam a fazer movimentos pelo impeachment da Dilma Rousseff. Evidentemente, aquilo já vinha de uma grande instabilidade trazida pelo governo, problemas econômicos, mas aquilo, evidentemente, trouxe instabilidade para o país. Então, o presidente estava preocupado com coisas dessa natureza. Se naquele momento, com a reeleição da Dilma Rousseff, em uma semana, os grupos se organizaram para fazer o impeachment, agora talvez possa haver coisa muito pior, porque as pessoas na rua, e não era esse talvez o sentimento do presidente Bolsonaro, mas as pessoas na rua expressavam um sentimento de injustiça, um sentimento de que havia algo errado. Então, era essa a preocupação do presidente Bolsonaro, foi isso que eu testemunhei, em muitas ocasiões, inclusive, estive com o presidente Bolsonaro a pedido de um dos filhos dele, o vereador Carlos Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, onde a esposa dele trabalhava, onde ele estava ali acompanhando o nascimento da filha dele, e ele me pedia, poxa, vai ver como está meu pai não está bem, está com problemas de saúde. Quando eu ia conversar com o presidente, tudo que eu via era um homem preocupado com o Brasil. Então, jamais eu me dignaria a falar mentiras contra um homem que eu jamais vi fazer coisa errada, que teve a vida toda revirada, processo após processo tem sido engavetado, tem sido arquivado porque não encontram nada. Então, eu jamais me dignaria a fazer isso. E deixei de forma muito clara. Não delatei, não irei delatar e não fiz isso porque não há o que delatar. E eu não falarei mentiras, não falarei nada que possa causar injustiça ao presidente, a outras pessoas, a quem quer que seja. Eu preferia, como prefiro até hoje, sofrer uma injustiça do que ser injusto com outra pessoa. Porque é isso que importa. Eu não respondo apenas à minha consciência, respondo também a Deus e sei que prestarei conta dessas coisas. Felipe, quantos anos você tem? Eu tenho 35 anos. 35 anos. Se você for condenado nesse processo, você vai ficar pelo menos 20 natais preso. Por que você não fugiu? Não havia razão para fugir, doutor. Veja, eu trabalhava na assessoria internacional, eu trabalhei para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, trabalhei para a Embaixada dos Estados Unidos, trabalhei na assessoria internacional do Tribunal Superior Eleitoral, trabalhei em consultorias internacionais, tinha uma carreira nessa área, tive inúmeras oportunidades, inclusive para sair do país após o governo, recebi convites de governos do Oriente Médio, recebi convites de toda a natureza e escolhi ficar aqui
para cuidar da minha vida, que ao longo desses 4 anos não foi uma possibilidade. Não temia absolutamente nada, não temia absolutamente nada. Sequer sabia que estava sendo investigado, sequer sabia que havia a possibilidade de estar sendo investigado por qualquer coisa. Tanto é que, como eu já disse, mas é bom enfatizar, eu faço tudo às claras, viajo de Brasília para Curitiba em voo comercial, com embarque regular, com registro na ANAC, com registro pela Infraero, com informações submetidas à Polícia Federal, usando o meu próprio documento, despachando os meus pertences, vindo fixar residência aqui. Na minha residência, eu passei a receber contas telefônicas, contas de internet, emitir cartões de crédito. Então, da mesma forma que bastava uma consulta simples ao Diário Oficial da União, bastaria também uma consulta simples ao Cadastro Geral, e constaria ali um novo endereço. E de posse desse novo endereço, eles poderiam me convocar para prestar depoimento, prestar esclarecimentos, como eu fiz, inclusive, ao longo dos 4 anos em que eu servi na Presidência da República. Eu estive na Polícia Federal por mais de 10 vezes como testemunha em inquéritos envolvendo o ex-presidente da República, e jamais me furtei a comparecer, jamais deixei de prestar esclarecimentos. Inclusive, nessas ocasiões, quando eu estive, sempre fiz uso da palavra, respondi todas as perguntas. Então, sinceramente, eu não consigo entender qual foi a dificuldade de colocar sob prova, de colocar a teste a hipótese investigativa a risco de fuga. Primeiro, porque desde outubro de 2023 haviam nos autos os registros de entrada que mostravam onde eu estava. Segundo, o cadastro geral bastaria para mostrar a minha localização. Terceiro, se isso não fosse suficiente, bastaria olhar as minhas movimentações financeiras, uso de cartão de crédito, sempre na mesma cidade, no mesmo local, até para quem tem algum estranhamento, né, sobre os meus hábitos, quando eu tenho a oportunidade de ficar em casa, seja na época dos fatos ou mesmo antes da minha prisão. Eu sou uma pessoa caseira, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de estar com a minha esposa. Os 4 anos que eu passei na Presidência da República foram momentos ali bastante extenuantes, demandaram muito, eu não pude aproveitar minha esposa, não pude aproveitar a minha filha, então estava me dedicando a isso. Infelizmente, surgiu esse novo problema que tem me impedido agora de forma ainda mais brutal, inclusive de contato com a minha filha. Felipe, para a gente finalizar, o que você espera agora que você conseguiu provar a tua inocência, que o Brasil está vendo pela televisão, está televisionado os seus documentos oficiais que acabaram com esse castelo de areia? Agora que você provou tua inocência, o que você espera desse processo, Felipe? Eu espero justiça, eu espero que isso seja levado ao debate público desde o primeiro momento, desde o momento da minha prisão. Eu tenho buscado a luz, eu tenho tentado solicitar para que eu pudesse dar entrevistas, para que eu pudesse me expressar, porque eu sabia, como sei, que o momento que eu pudesse lançar luz sobre os fatos, todo o país ia se dar conta de que eu estou sendo acusado injustamente, de que eu fiquei preso injustamente por mais de 6 meses por uma viagem que eu não fiz, que eu me tornei réu injustamente por uma minuta que não existe, com base na palavra de um delator que muda a todo momento as suas versões, as suas declarações, e que, infelizmente, me parece acuado, acovardado e preferiu optar por esse caminho. Então, assim, eu espero, de fato, justiça. Eu entendo que há problemas graves nesse processo desde a fase de inquérito, de modo que, se nós perseguirmos esse trajeto, talvez a contaminação inicial tenha se dado com o Mauro Cid, mas depois também com os relatórios parciais da Polícia Federal, que trazem ali informações desencontradas, que foram desmontadas aqui ao longo desse interrogatório. Posteriormente, há um enxugamento, e como eu disse logo de início, eu era inicialmente colocado no núcleo jurídico. Hoje em dia, esse núcleo jurídico já não mais existe, porque os demais acusados de um núcleo jurídico sequer foram denunciados. Como eu acredito que eu não teria sido denunciado caso eu não tivesse sido preso em circunstâncias É tanto que o padre aberrantes. que estava na reunião com você no dia 7, segundo o Mauro Cid, não foi denunciado, né? Nem o padre, nem o suposto jurista. Ou seja, eu que não tenho formação jurídica, eu que não há nenhum registro no governo Bolsonaro de eu dando palpite em questões jurídicas, de eu participando de reuniões sobre assuntos jurídicos. O presidente tinha os seus assessores jurídicos, tinha pessoas que tratavam desses temas.
Eu fiquei, e fiquei, muito provavelmente, essa é a minha convicção, é uma das nossas teses de defesa, que eu só fui denunciado porque não havia explicações suficientes para justificar uma prisão de 6 meses sem indiciamento, sem denúncia, por causa de uma viagem que não ocorreu e que está provado e reprovado que não ocorreu. Hoje a própria Polícia Federal admite isso, a PGR admite isso, acredito que o próprio juízo admita isso. Essa viagem não ocorreu, mas me custou 6 meses na prisão, inclusive 10 dias em solitário. Felipe, eu quero deixar consignado aqui, público e notório, eu tenho muito orgulho de fazer parte da tua defesa, tenho muito orgulho de te defender, você é um homem honrado, tenho muito orgulho de você, então quero deixar aqui consignado, tá? Que você merece todo o meu respeito e o respeito que conquistou de todo o Brasil. Você é realmente um homem honrado e eu quero deixar isso aqui registrado. Excelência, com muito respeito, a defesa de Felipe G. Martins devolve a palavra ao juízo com muito respeito, sem mais, muito obrigado.